Boa noite a todos. Pessoal, então vamos iniciar a audiência pública de políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Depois que a gente fizer aqui a introdução, vai ter um espaço, tá, de 5 minutos para quem quiser se manifestar. Sob a proteção de Deus e atendendo ao que preceitua o regimento interno desta Casa Legislativa, declaro aberta a presente audiência pública destinada a tratar sobre as políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. É com senso de responsabilidade e compromisso público que damos início a essa audiência pública, destinada a debater as políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Infelizmente, esse não é apenas um tema de debate, é uma realidade presente em nossa sociedade. A violência contra a mulher continua sendo uma das mais graves violações de direitos humanos, manifestando-se de diversas formas: física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Nos últimos anos, mesmo com avanços legislativos importantes como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, os índices de violência ainda são alarmantes, demonstrando que o enfrentamento exige mais do que leis, exige ação efetiva, integração entre instituições e mudança cultural. O combate à violência contra a mulher não é responsabilidade exclusiva de um órgão ou de um poder. Ele demanda uma atuação conjunta do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, das forças de segurança, da rede de atendimento e, sobretudo, da sociedade como um todo. É nesse contexto que essa audiência pública se insere, como um espaço de escuta, diálogo e construção coletiva, um momento para avaliar o que temos, identificar o que precisa melhorar e, principalmente, avançar na construção de políticas públicas mais eficazes e humanizadas. Precisamos garantir que toda mulher tenha acesso à proteção, ao acolhimento e à justiça. E, mais do que isso, precisamos atuar na prevenção, enfrentando as raízes dessa violência, que muitas vezes estão ligadas à desigualdade, ao preconceito e à naturalização de comportamentos abusivos. Essa Casa Legislativa reafirma, nesse momento, seu compromisso com a defesa dos direitos das mulheres, com a promoção da dignidade humana e com o fortalecimento de uma sociedade mais justa e segura para todas. Então, eu convido, né, para compor a mesa aí o nosso presidente, nosso prefeito municipal, Eloírio Morona, a vereadora Paula, que surgiu dela, né, a ideia de fazer essa audiência pública, e nós vamos começar, então, o cumprimento aí das autoridades. Nós queremos cumprimentar aí a Alessandra Matiello Crestani, a delegada regional da Polícia Civil, capitão Marcos Guarda, comandante da 3ª Companhia da Brigada Militar, Aldemar Braghiroli, presidente da OAB, subseção de Lagoa Vermelha, a Denise Nunes, presidente da Mulher Advogada, o Antônio Ribeiro da Silva, diretor do Presídio Municipal. E com isso, então, nós saudamos aí todas as entidades presentes que se fazem presentes aí essa noite aqui na Câmara de Vereadores. Essa audiência tem como objetivo promover o debate e avaliar as políticas públicas existentes, identificar melhorias e fortalecer a rede de proteção às vítimas. Convido, então, para fazer uso da palavra a vereadora Paula Castilhos. O senhor tem que sair? Pode ser? Pode ir no púlpito, que nós estamos ao vivo, daí fica melhor para... Muito boa noite, senhoras e senhores. Quero cumprimentar toda a Câmara de Vereadores, em especial as vereadoras aqui dessa casa, que puxam à frente nessa noite, nessa audiência pública, para tratar de assunto tão importante. Nosso cumprimento também a toda a equipe de segurança pública do município que se faz presente, que está sempre à frente também nas questões relacionadas à violência contra a mulher. Quero cumprimentar também meu vice-prefeito, Alessandro Muliterno, escudeiro de todas as horas, também Felipe, do nosso gabinete, que está aqui compondo a nossa plateia para discutirmos assunto de tal relevância. De antemão, eu já me desculpo que não vou conseguir ficar até o fim
da nossa audiência, mas tive que adiar um compromisso devido à importância que se dá a esse assunto. O assunto é de tal importância em que eu cancelei um assunto que eu tinha para tratar, adiei um outro para estar aqui, para me fazer presente e dizer que estou junto com vocês na busca por melhorias. Bem como tu falaste, Charize, não é de uma instituição, não é de um poder, não é de uma pessoa. O que nós buscamos é a união de todos esses esforços para que a gente possa, mais do que nunca, buscar saída. E que a noite de hoje seja muito proveitosa nesse sentido, que a gente possa discutir políticas públicas factíveis. E por que eu falo isso? Porque as políticas públicas, elas precisam ter um agente, ela precisa ter sobre quem a gente vai agir e, principalmente, ela precisa ter financiamento. Então, que nós possamos compilar todas essas ideias de cada uma da cabeça de cada uma das pessoas que está aqui, para que a gente possa agregar, somar esforços e buscar ações efetivas, mas principalmente eficazes. Qual é a diferença? Eficaz é quando você resolve o problema ou minimiza o problema. E efetivas é quando você chega no problema. Primeira atitude, muito legal, parabéns à Câmara de Vereadores, vi na subida aqui uma pesquisa. Nós conhecermos os números, nós sabermos os números, nós precisamos disso para poder saber de onde saímos e aonde queremos chegar. Saber que se tudo aquilo que nós traçamos e colocamos em prática está fazendo algum tipo de efeito. E para isso nós precisamos ter uma leitura inicial. Parabéns, Câmara de Vereadores, pela pesquisa. Isso nos dá embasamento para sabermos, começamos aqui, vamos implementar as nossas atividades, vamos implementar várias atitudes e, a partir disso, chegaremos num número que espero eu, e assim como todos vocês, seja muito menor do que os números que nós encontramos hoje. Outra coisa bastante importante, quando a gente fala em violência à mulher, né, a gente esquece de às vezes citar que mulher é desde que quando ela nasce. Então, ela tem a violência lá na escola, e aí nós precisamos fortalecer a educação. Para que fortalecer a educação, vereador Cleon? Para que ela possa lá na escola, para que ela possa em casa, para que ela possa na rua identificar quando alguém está fazendo um ato de violência contra ela. Porque na cultura em que vivemos, muitas vezes a gente entende como violência a agressão física. E a agressão física é apenas um método de violência. Poder entender, poder saber o que é violência, passar essas informações, captar essas informações, faz parte também da metodologia que nós, acredito eu, devamos implementar para que das próximas gerações possam ter conhecimento de quando estão sofrendo algum tipo de ato de violência. Ademais, quero deixar aqui um agradecimento especial pelo convite que foi feito ao Executivo. O Executivo nunca se furtará a estar ao lado de pessoas que buscam o bem de qualquer pessoa que seja aqui de Lagoa Vermelha, do Rio Grande do Sul, do Brasil ou do mundo. Muito obrigado. Então, agora a palavra à vereadora Paula, que é a proponente dessa audiência. No tempo máximo aí de 5 minutinhos, Paula, se puder. Boa noite, colegas. Boa noite especial a todos os presentes e a todos que nos acompanham de casa nesse debate tão importante sobre um tema tão relevante, tanto para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Normalmente, as minhas falas são baseadas no que eu estudo, no que eu vivi, e normalmente elas não seguem uma escrita. Mas como a maioria das pessoas que me conhecem sabem a complexidade desse tema e o quanto eu abordo, o quanto eu falo sobre esse tema, então eu precisei escrever. Porque senão eu não conseguiria transmitir para todos vocês a ideia do que nós pretendemos construir com toda a sociedade, com todas as entidades que estão aqui.
Inicio minha fala trazendo dados que não podem ser ignorados. A pesquisa que o prefeito citou, realizada nessa casa, teve 97 respostas. E ela revela uma realidade que exige de nós responsabilidade e ação imediata. 54% das mulheres que responderam essa pesquisa relatam já terem sofrido violência psicológica. 95% das mulheres afirmam conhecer outra mulher que sofreu algum tipo de violência. 43% das pessoas que responderam dizem não saber ou ter dúvidas sobre onde buscar ajuda. E um dado ainda mais alarmante: 96% das pessoas que responderam à pesquisa se sentem inseguras em denunciar. Os números falam por si. Eles mostram que a violência não é exceção. É parte do cotidiano das mulheres. Mostram que ela não está distante. Ela está aqui perto, está aqui na rua, está nas nossas casas, está na nossa sociedade. Mostram que mesmo quando a violência é reconhecida, ainda tem o medo, a insegurança, a desinformação. Isso revela algo muito mais grave. Não basta que os serviços existam. Eles precisam ser acessíveis, conhecidos e, acima de tudo, confiáveis. Porque quando uma mulher não se sente segura para denunciar, o sistema está falhando. Quando quase metade não sabe onde buscar ajuda, nós, enquanto poder público, estamos falhando. E hoje, eu não falo como vereadora. Eu falo como mulher. Uma mulher que, como tantas outras, conheceu a violência muito antes de entender o que ela era. Uma mulher que enfrentou e cresceu enfrentando diversas formas de dor. Algumas visíveis, outras silenciosas, profundas e difíceis até de nomear. Foram anos. Anos aprendendo a sobreviver, a resistir, a seguir em frente mesmo quando parecia não haver caminho. E eu preciso deixar uma coisa muito clara aqui hoje. Não estou romantizando as violências que vivi. Não há nada de bonito, nada de inspirador. E não é aceitável a dor. Sobreviver não é um privilégio. É muitas vezes a única alternativa que nos resta. Foram necessários muitos anos de terapia para que as feridas começassem a cicatrizar. Para que eu pudesse reorganizar minha história, ressignificar minhas dores e reconstruir minha vida com dignidade. Hoje, as violências que um dia vivi já não me ferem como antes. Não têm mais o poder de me paralisar, de me calar, de definir quem eu sou. Mas isso não significa que elas desapareceram. As cicatrizes ficaram. As marcas existem, não como sinal de fraqueza, mas como memória. Como prova que a violência deixa rastros que vão muito além do momento em que ela acontece. E ela se instala na história de uma vida. E é justamente por isso que esse debate é tão necessário. Porque quando falamos de violência contra a mulher, não falamos de casos isolados. Falamos de uma realidade estrutural. E nenhuma mulher deveria precisar aprender a sobreviver àquilo que jamais deveria ter vivido. Diante disso, é fundamental medidas concretas e estruturadas. Primeiro, inicio as minhas sugestões com a parte educacional. É indispensável que o nosso Plano Municipal de Educação, que será reformulado em breve, contemple de forma clara a promoção de ações permanentes de prevenção e combate à violência de gênero. Isso inclui a capacitação contínua das equipes pedagógicas, a preparação para a identificação de sinais de violência,
a preparação e identificação de sinais de violência e implementação das práticas pedagógicas que promovam o respeito, a igualdade e relações saudáveis desde a infância. A escola precisa ser também um espaço de proteção, mas essa responsabilidade não é apenas da escola. Precisamos também investir em ações de fortalecimento das famílias, apoiando pais e responsáveis para que possam educar seus filhos na compreensão do que é violência, em todas as suas formas, na construção de valores baseados no respeito, no diálogo e na igualdade. Educar dentro de casa é parte fundamental da transformação social que buscamos. E isso precisa ser reforçado por meio de campanhas permanentes de conscientização que alcancem toda a sociedade. Campanhas que deixem claro que, independente da roupa, do local, do horário, não dá o direito de um homem abusar de uma mulher. Não é não. E isso precisa ser ensinado, repetido e reafirmado todos os dias. Precisamos também fortalecer as ações de proteção, garantindo uma rede articulada, capaz de identificar, acolher e encaminhar com rapidez e segurança as situações de violência. E aqui é fundamental, prefeito, falarmos do atendimento psicológico, porque o tempo por si só, ele não é capaz de romper ciclos de violência. Romper esse ciclo vai muito além de condições financeiras. Muitas mulheres nem sequer reconhecem que estão vivendo uma situação de violência, especialmente quando ela é psicológica, moral e silenciosa. O atendimento psicológico é essencial para dar nome à dor, para reconhecer a violência e para construir caminhos de saída. E essa atenção precisa alcançar nossas crianças, porque uma criança que cresce em um ambiente violento, mesmo que não seja diretamente agredida, é profundamente marcada e há risco de, no futuro, reproduzir esses comportamentos, passando de vítima a agressor. Intervir cedo é proteger o presente e transformar o futuro. Por isso, é essencial garantir atendimento psicológico imediato e contínuo, tanto para as mulheres quanto para os filhos. Também é fundamental garantir que as crianças vítimas de violência tenham prioridade no acesso à educação de turno integral, como estratégia de proteção, educação e oportunidade. Além disso, precisamos assegurar políticas concretas, como o aluguel social, para que nenhuma mulher permaneça em um ambiente violento por falta de alternativa. E tudo isso precisa estar conectado. Por isso, é fundamental a construção de um protocolo unificado, elaborado pela nossa rede de proteção, prefeito. Um protocolo claro, acessível e objetivo, que defina fluxos, responsabilidades e indique de forma transparente onde buscar ajuda. Que seja amplamente divulgado esse protocolo, disponível em todos os serviços e acessível à população. Porque muitas vezes o primeiro passo para sair da violência é saber que existe um caminho. E hoje os dados mostram que esse caminho ainda não está claro para todas. É preciso dizer com todas as letras: slogan bonito e ação pontual no mês de março não salvam nenhuma mulher. Investimento salva. O que salva é política pública contínua, estruturada e comprometida com a vida real das pessoas. E eu quero finalizar com algo que precisa nos atingir profundamente. Quando uma mulher sofre uma tentativa de feminicídio, isso não é um caso isolado. Isso é resultado de uma sequência de falhas. Falhou a prevenção, falhou a proteção, falhou o acolhimento, falhou a informação, falhou o Estado. Falhamos todos nós, enquanto poder público. Porque a violência não começa no ato extremo, ela começa muito antes, nos sinais ignorados, nas falas desacreditadas, na falta de acesso, na ausência de políticas eficazes.
Hoje eu estou aqui porque resisti, mas não deveria ter sido necessário resistir tanto. E quantas não conseguiram resistir? Quantas não chegaram até aqui? Hoje todos nós estamos aqui pelas nossas mães, pelas nossas filhas, pelos nossos filhos. Hoje eu só estou aqui graças à minha filha, que quando eu peguei ela nos braços, eu descobri uma força que eu não sabia que tinha. E a partir desse momento, eu percebi que eu repetia ciclos de violência. Então, se eu estou aqui hoje defendendo a vida de tantas outras mulheres, é graças à minha filha Stephanie. E quantas não conseguem criar essas forças? Para que nenhuma mulher precise chegar ao limite, para que nenhuma mulher precise lutar sozinha, para que nenhuma mulher precise dizer, eu sobrevivi. Que ela possa simplesmente dizer, eu vivi. Muito obrigado, que hoje seja uma noite de construção de algo tão importante dentro da nossa sociedade. Manifestação de algum vereador? Clacir, Cleo? Não? Autoridades presentes, alguém quer fazer uso da palavra? Está à disposição. Ninguém? Então nós vamos fazer... Quer? Como é que é o nome do... Seu Gentil, então, vai usar a palavra. Boa noite a todos e a todos, especialmente as mulheres que estão aqui nessa audiência pública. Eu não podia deixar de me manifestar, porque vejo muita coisa que a gente está vendo aí acontecendo, entristece muito a vida de todos nós, porque a violência contra a mulher, ela é uma violência generalizada contra uma mãe, contra um pai também, atinge toda a família, né? Quero, de antemão, dar os parabéns aos vereadores, a Paula, que está coordenando essa audiência aí, chamou a atenção da comunidade lagoense aí, foi uma luta aí para chamar, um chamamento para que nós se una em prol dessa causa, que eu acho que é uma das mais relevantes que existe, porque sem uma mãe, sem uma mulher, o mundo não existe para ninguém. Cada um que está aqui vem de uma mulher, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que chegou a hora de cada um fazer a sua parte e lutar por políticas que atenda à necessidade que nós estamos vivendo aí nesses últimos anos aí, que cada vez está crescendo mais, e nós temos que dar um basta. Cada homem faça a sua parte, né? Vamos tentar, vamos pegar junto, que é por aí que nós temos que ter a vitória para essas pessoas que mais precisam de ter a sua vida respeitada por todo mundo. Que eu acredito que cada um de nós vai fazer a sua parte. E por hoje é isso que eu queria dizer. E o meu muito obrigado. Parabéns àquelas pessoas que estão lutando nesse mês. Parabéns às mulheres que sempre tiveram na linha de frente, que nunca tiveram o medo de enfrentar as suas dificuldades. Parabéns a todos. Pessoal, agora fica aberta então a tribuna aí para quem quiser falar, tá? Se alguém quiser. A Denise?
Boa noite a todos e a todas. Em nome da Comissão da Mulher Advogada, eu não poderia me furtar a este assunto tão importante neste momento. Nós estamos em março e já temos 23 feminicídios no Rio Grande do Sul. As estatísticas dizem que a cada 6 horas uma mulher sofre violência doméstica no Brasil. Nós, enquanto Comissão da Mulher Advogada, viemos desenvolvendo os projetos, juntamente com o município, com a Câmara de Vereadores, com o Poder Judiciário, no combate à violência doméstica. Os nossos projetos temos a Sala das Marias, no Fórum, onde as mulheres vítimas de violência doméstica são acolhidas por funcionários da Prefeitura, por nós advogadas, e acompanhadas na audiência. Temos também o projeto Mais Marias, da UAB, que também visa o acolhimento das vítimas de violência doméstica. O selo Não Se Cale, que precisamos divulgar mais, ouvindo o relato da Paula. Ele é recente, mas eu creio que ele vai ajudar muito nessa questão de divulgar como denunciar violência doméstica. Precisamos trabalhar em cima deste selo, porque ele está sendo fixado em lugares públicos, em escolas, e ele tem um QR Code, está ali, para quem não visualizou ainda, que vai abrir e direcionar nesse sentido. Tem também o telefone da Brigada Militar, para uma emergência, para todas as emergências, mas no caso aqui estamos falando especificamente de violência doméstica. Além disso, nós temos o projeto do Banco Vermelho. O Banco Vermelho é um banco que é um projeto internacional que representa o sangue das vítimas de feminicídio. Mas ele não está ali para representar a tristeza, não. Ele está ali para que todos parem, pensem e reflitam. E depois tenhamos ações no sentido de combater a violência doméstica, romper o ciclo de violência doméstica. A semana ontem, na verdade, o tempo passa rápido, a gente confunde. Ontem, a OAB teve uma campanha em todo o Rio Grande do Sul, no sentido de o dia D, combate ao feminicídio, combate à violência doméstica. Nós, aqui de Lagoa Vermelha, formamos 3 equipes de advogadas e levamos o Banco Itinerante, que é um projeto junto com o município, a 3 escolas. Nestas 3 escolas, nós tratamos desse assunto e nós reforçamos os contatos de denúncia, para que as nossas famílias não venham a ter essa continuidade de violência doméstica. Compreendemos que é cultural. Não vai se romper de uma hora para outra. Precisamos, sim, educar nossas crianças. Precisamos mudar a nossa cultura. Por isso, nós da OAB entendemos necessário essa continuidade de palestras com as nossas crianças e os nossos adolescentes, porque através deles nós vamos conseguir melhorar a nossa sociedade. Além disso, não é para fins de conhecimento de todos, porque Capão Bonito do Sul faz parte da nossa seccional. Já estamos com o projeto do Banco Vermelho e do Banco Itinerante naquele município também. Já está a caminho e em breve vai ser concretizado. Precisamos, sim, pensar, precisamos mudar. Todos nós temos mãe, irmã,
filha, filhos. Se a cada 6 horas uma mulher é vítima de violência, é pior. As estatísticas dizem que todas as mulheres vão ser vítimas de violência doméstica um dia. Por quê? Porque nós pensamos que violência é a física. E a violência vai muito além disso, né? Nós temos a violência patrimonial, onde é dilapidado o patrimônio, ou a mulher não tem ciência do que o esposo, ou o companheiro, ou o pai, ou o irmão, enfim, ganha. Temos a violência psicológica, que é silenciosa. Meu ponto de vista agora, é a pior. Porque ela não termina. Ela acontece, você vai dormir, acorda, e ela está ali. Ela vai matando aos poucos a mulher. Temos a moral, né? Temos a violência sexual, temos a violência física. Essa espiral, essas violências, todas elas vão causando a espiral da violência que nós chamamos. Porque ela começa com aquela conversa. Olha, essa roupa não dá para usar, esse cabelo é ridículo, você não faça isso. E aí aquilo vai aumentando, aí vem aquele empurrão dentro de casa, vem aquele soco, até que vem aquela situação bem mais constrangedora da mulher realmente, então, acabar, às vezes, até denunciando. Só que ela volta, porque vem a fase da lua de mel, que chama, que é o perdão, né? Se reconciliam, voltam e repete de novo. Até que acaba acontecendo um feminicídio. Então, nós, enquanto sociedade, precisamos mudar isso. Nós, da UAB, temos esse compromisso com a sociedade. Um compromisso de tentar evitar que mais uma mulher venha a ser vítima de feminicídio. Mas também o compromisso de que nossos jovens melhorem, nossos filhos, mães que estão aqui e que estão nos ouvindo. A mãe tem um poder enorme. Ela pode mudar a cultura do seu filho. Ela pode ensinar o seu filho que ele tem que respeitar uma mulher. E nós, mulheres, precisamos dos homens de bem, que são muitos, para nos ajudar. Nós temos que nos unir, porque só assim nós vamos conseguir combater e romper este ciclo de violência. Muito obrigada. Boa noite a todos. Então, pessoal, foi falado aqui no selo Não Se Cale, tá? Esse selo, ele está disponível, tá? Para quem quiser colocar em entidades. Já estão, o pessoal da OAB já pegou alguns, né, Denise, para colocar nas escolas onde eles vão fazer as palestras, eles já levam e já fixam, então, o selo. Então, ele está disponível. Na Secretaria da Saúde tem alguns, eu tenho alguns também. Na delegacia, né, a delegada também foi colocado. Não sei se no presídio, Antônio, acho que não, né? Foi? Tá. E na brigada, né? Então, na OAB também. Então, o selo está disponível com a câmera do celular. A câmera do celular coloca aqui nesse QR Code, ele vai dar todos os serviços e a ajuda que a mulher tem prestado aí pelo município, né, de Lagoa Vermelha. Aqui tem um número da Brigada Militar, também, que é um número do WhatsApp, se precisar. E tem alguma coisa de sinais que ensina como fazer um sinal. Às vezes a mulher não consegue se comunicar se ela estiver num local. Então, esse selo foi uma ideia que eu disse, a gente copia, né, de outros lugares, o que é bom e o que pode trazer aí para a nossa comunidade alguma coisa que a gente vem aí ao enfrentamento da violência da mulher. Então, eu estive em São Paulo e vi
esse selo colocado num restaurante. E quando eu li essa frase, aqui você está protegida, eu realmente me senti protegida no ambiente onde eu estava. E eu pensei, por que não levar essa sensação de proteção, né, para a minha cidade? Então, está aí o selo, é da cidade de São Paulo, mas a gente trouxe aí para Lagoa Vermelha. Na UAB a gente vai precisar muito nos bairros, principalmente nos banheiros, né, onde tem os salões, no interior. Então, para ser afixado aí esse selo que vai ajudar muitas mulheres. E mais uma coisa que não poderia deixar de dizer, que falsa denúncia é crime. Então, como a gente está aqui lutando, e a gente sabe da realidade da violência da mulher, o homem tem 3 vezes mais força que uma mulher, né? Então, não podemos deixar de falar sobre a falsa denúncia. A falsa denúncia é crime, e muitas vezes os homens também são lesados, né, por uma falsa denúncia, processado e às vezes até preso por algo que ele não fez. Então, a gente tem que ter, né, a medida aí e ser justo, né, sobre isso aí. Tá? Eu agradeço, e quem quiser aí o selo, essa placa, foi fornecido aí com a Prefeitura Municipal, que a Comissão da Mulher, ela teve um desempenho muito importante nesse selo, porque juntas que a gente conseguiu, né, montar tudo. Então, eu agradeço aí a todas as meninas, tantas reuniões aí que a gente fez, e a gente chegou aí, né, a colocar o selo QR Code aí. Quando colocar a câmera do celular, vai encaminhar aí para muita ajuda aí que tem no site, que entra no site da Prefeitura. Tá? Agradeço, então, e vamos continuar aí a audiência. Só gostaria de ressaltar que todas as opiniões são bem-vindas. Hoje, realmente, esse espaço é para que todos opinem, façam sugestões, para que a gente possa construir juntos ideias, sugestões de práticas que a gente possa vir a colocar em práticas no nosso município. O Leandro pode fazer uso da palavra. Bem, boa noite a todos. Eu saúdo as autoridades, nosso prefeito, também as autoridades de segurança e justiça presentes aqui. E eu gostaria de trazer alguns dados importantes e alguns contrapontos para algumas ideias que têm sido construídas dentro da nossa sociedade. E por que eu irei fazer isso dentro dessa audiência pública que busca criar políticas de prevenção ao crime contra a mulher? Primeiramente falando que o crime contra a mulher, ele é um crime de natureza hedionda. E por que ele é um crime de natureza hedionda? Porque ele acontece dentro de ambientes onde isso jamais deveria acontecer, que é o ambiente doméstico, o ambiente das relações humanas, um ambiente que deveria ser de amor, paz, tranquilidade, um lugar onde as pessoas deveriam zelar e cuidar umas das outras. Então, por isso, é um crime de natureza hedionda, repreensível, e que, sim, deve ter todo o gênero de repressão para que esse número chegue a 0, como já é em alguns países da Europa, crime 0 de feminicídio, que um homem assassine uma mulher dentro de uma sociedade. O Brasil não é o país mais violento das Américas, nem de longe. Eu vou deixar vocês estupefatos com o dado que eu trarei aqui. O país que mais produz feminicídios nas Américas é os Estados Unidos da América. Ele produz 2,6 feminicídios para cada 100 mil habitantes. Nós, Brasil, produzimos 1,3 feminicídio a cada 100 mil habitantes. O feminicídio não é nem de longe a razão de incidência de morte prematura de mulheres, a maior causa morte prematura de mulheres no Brasil. O suicídio feminino é uma causa superior, o dobro. 3 mulheres a cada 100 mil tiram a própria vida.
incidências de acidente no trânsito, acidentes de trabalho, causa morte por doenças que poderiam ser evitados, todos são contingentes maiores. Mas eu não quero com isso, de forma alguma, diminuir a natureza hedionda, trágica e bárbara dos homens que tiram vidas de mulheres. O que eu quero aqui é atentar para a realidade da nossa vasta sociedade brasileira. A realidade da nossa vasta sociedade brasileira. Estamos num país continental, com 5.570 municípios, numa sociedade de 220 milhões de habitantes. Os crimes de feminicídio do ano passado foram da ordem de 1.450, eu quero estar enganado, talvez se alguém tiver o dado preciso aí me corrija, aproximadamente 5 mulheres perderam a vida dia no território brasileiro. E eu quero chamar a atenção aqui para a natureza fundamental, que eu acredito que seja o tronco máximo, de onde se deve focar os olhos. Quem está promovendo esses feminicídios? Quem é o agente que pratica esse ato hediondo? Pois a gente tem um número específico, 1.400 pessoas. São pessoas que desejaram agir de coerção, controle, domínio, cerçar o direito do livre-arbítrio, da livre movimentação das pessoas dentro da sociedade. São pessoas que, bárbara e cruelmente, praticaram esses atos. Mas é preciso observar que eles são 1.450 pessoas aproximadamente. Esses são os feminicidas, não os outros homens. Não os outros homens que cumprem o seu dever intrínseco de homem, zelar, cuidar, proteger, prover recursos, gerir a base da sociedade, a estrutura da sociedade em tudo que é forte. Pois 99% dos homens ocupam os cargos de potência da sociedade. Aonde é duro e arriscado, lá estará um homem, colocando o asfalto, estendendo a rede elétrica, levando água à casa de todas as pessoas, no campo, plantando e colhendo o alimento, lá estará um homem. E esse homem é um homem justo, digno e honrado, que não praticou crime nem violência contra quem quer que seja. E esse homem não pode, de forma alguma, carregar sobre os seus ombros o mal praticado por outros. Por isso eu chamo a atenção para o cuidado com a retórica generalista, simplificadora, que busca generalizar todos os homens como um mal ontológico de maldade e natureza intrínseca, e eu tenho ouvido esse discurso propagado na nossa sociedade, que deve ser uma sociedade de paz, harmonia, consonância, e não uma sociedade de conflito, divisão, de guerra ideológica ou de guerra de gênero. Isso jamais deve acontecer dentro da sociedade. Eu tive na escola do meu filho, vendo, no Dia da Mulher, uma atividade sobre violência contra a mulher. E até aí está tudo bem, está tudo certo. Eu sou o pai de 4 meninos. O problema é quando a culpa dessa maldade, dessas crueldades, é colocada sobre os ombros deles. Eu fico pensando qual o efeito psicológico de um menino que cresce ouvindo que ele pertence a um grupo marginal, um grupo perverso, um grupo que saiu de casa não com o objetivo de trabalhar e cuidar da sociedade, mas com um desejo mesquinho de perpetrar mal contra outra pessoa. E não existe nenhum estudo, não existe nada que diga que existe uma natureza intrínseca perversa má dentro dos homens. Não existe isso. Então, sim, é preciso cada vez mais aumentar as políticas de proteção à mulher. Mas o Brasil caminha para a construção de uma lei unilateral e não ambivalente. E os países do G20, da OCDE, do G7, isso não acontece. A lei é ambivalente. Ela protege homens e mulheres de igual forma. Os Estados Unidos possuem uma legislação ambivalente, o Canadá possui uma lei ambivalente, o Reino Unido possui uma lei ambivalente, França, Alemanha, Itália, Suécia, Holanda, mas o Brasil caminha para a legislação unilateral. Unilateral. Eu peço que prestem atenção nisso. Observem esse fato. Esses países possuem leis ambivalentes, contudo, eles possuem mecanismos adicionais para as pessoas mais fragilizadas dentro das relações. Eles possuem leis adicionais para a proteção da mulher.
São países evoluídos, são países que chegaram a quantificadores menores, são países que buscam harmonizar as suas sociedades, não dividir, não segregar, não criar nenhum tipo de sectarismo. São países evoluídos. Eu chamo a atenção para isso, para que o Brasil torne-se um país evoluído, zere o número de feminicídios, agressões ou violências. Mas uma sociedade de paz é uma sociedade que olha não para um lado, mas para os dois lados. Isso é uma sociedade justa, sadia, que eu acredito que caminhará, sim, para a construção de uma melhor harmonia entre as pessoas. Porque pessoas que convergem para uma mesma direção, certamente se dão melhor. Agora, quando a gente promove dentro da sociedade que pessoas são ou estigmatizadas ou ressentidas, com certeza nós estaremos aumentando índices de violência e não diminuindo. Quando você busca tornar o homem um mal ontológico, aquela parcela pequena de maníacos, psicopatas, pessoas emocionalmente estáveis vão perpetrar crimes, porque eles não respeitam as leis. Não há lei que faça uma pessoa que nunca respeitou leis, respeitar leis. É preciso que haja uma forma de contingenciar estes, e não jogar a criminalidade de um pequeno grupo sobre os ombros dos outros, para que se produza mais ressentimento, mais combate, mais disputas, mais agressividade, mais conflito dentro do ambiente doméstico, que deve ser um ambiente de paz e não conflitivo. Então, eu trago essa reflexão aqui dentro desse ambiente de construção de políticas públicas para a mulher. Espero que saiam daqui políticas que realmente diminuam todo tipo de violência dentro da nossa sociedade. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Boa noite a todos. Eu sou professora, mãe, filha, irmã, e estou aqui hoje, e a Flávia, minha amiga, colega, me convidou hoje para estar aqui. E eu gostaria de usar este microfone somente para parabenizar, porque a gente sabe que tem mulheres que não conseguem se livrar disso, né, dessa violência, desse mal que sofrem, e algumas permanecem por anos sofrendo dentro de casa com alguma violência, e não só física, psicológica, o maltrato, aquela coisa ruim que está passando, que sente aquela coisa, não consegue sair daquilo. Eu quero parabenizar todas essas mulheres que tiveram força, que tiveram garra de sair, de se livrar, se desvencilhar desse mal que sofreram e que agora vão conseguir seguir uma nova vida e ensinar os seus filhos. Eu, escutando o Leandro falar, a Charize também e a vereadora Paula, sobre as crianças, eu tenho um menino em casa, estou criando e educando, e todos os dias, todos os minutos, todos os momentos dentro de casa a gente tem que estar falando e lembrando: filho, trata bem a mana, trata bem a avó, trata bem a mãe, né? Trata bem todas as tuas colegas dentro da escola. Então, são coisas que a gente tem que estar falando todo momento, toda hora. E eu tenho menina, tenho menino em casa, sou professora, e quero parabenizar. Hoje esse microfone é para parabenizar todas essas mulheres guerreiras que conseguiram se livrar desse mal, dessa prisão que é estar ao lado, muitas vezes, de um homem que você olha e você vê ele tão ingênuo, tão, né, assim, parece que ele não vai fazer nada, ele é tão querido, na frente dos outros ele é tão amável, tão doce, mas dentro de casa a gente não conhece, a gente não sabe o que a mulher está passando. Então, parabéns a todas as mulheres guerreiras que conseguiram se livrar desse mal. Mais alguém? Está aberto o microfone. Boa noite a todos. Estou aqui representando a Secretaria Municipal de Educação
em um ponto que é extremamente relevante, que é a educação. Principalmente nesse momento em que nós estamos em fase de transição do Plano Nacional de Educação e em elaboração do Plano Municipal de Educação. Então, nós tivemos essa semana a aprovação desse Plano Nacional. A partir daí, e esse ano já, nós iniciaremos os trabalhos para essa construção do Plano Municipal de Educação. Então, esse ano, e mais do que muito importante, é a questão do diagnóstico. Antes mesmo da homologação do senhor presidente, nós precisamos entender que nós precisamos de diagnóstico. Diagnóstico de todos os setores da educação. E aí nós temos um ponto importante, eu não vi a representação do judiciário aqui. Eu não sei se estou errada. Hã? Foram convidados. E aí é um ponto muito importante, porque quando a vereadora Paula cita, com relação ao medo da impunidade, eu entendo isso, e o judiciário tem um papel relevante nisso. Na questão da impunidade, e talvez esse aumento da nossa violência, principalmente contra as mulheres, feminicídio, estão relacionadas à impunidade. Então, nós temos na educação vários programas. O governo federal tem o programa Escola que Protege, o Ministério Público tem o projeto Sinais. Mas, mais do que isso, nessa fase de construção do Plano Municipal de Educação, nós temos uma lei específica que pede que seja inserido no currículo escolar o tema da violência contra a mulher. Mas a construção do Plano Municipal de Educação, e nós vamos com certeza fazer algumas audiências públicas, eu quero convidar a todos para que se façam representar. E o judiciário, inclusive, pela importância dele nos atos de permanecer na cadeia ou soltar um violador. E aí eu deixo um questionamento muito importante e muito relevante, já que o colega citou com relação a essa violência dentro do seio familiar. Eu sou mãe de 2 meninas, o doutor Aldemar é pai de 2 meninas. E aí nós temos uma pergunta sempre que se fazer. Dentro da minha casa, as minhas filhas, quando elas crescerem, a pessoa que ela for escolher, o homem que elas forem escolher, se ele for parecido com os que estão dentro da minha casa, isso me deixará em paz ou me deixará preocupada? Obrigada. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Então, boa noite a todos. Apressando um pouquinho, né, para não demorar muito na audiência. Estava conversando aqui com a doutora, né, nos relembrando, doutora, um dos pontos que poucas pessoas sabem, pessoal, quando a gente, na faculdade, a gente dá um pouquinho na história do direito. Pessoal, tem muita gente aqui e não vamos deixar mentir. No antigo Código Civil, que começou em 1916, o homem, estruturalmente, legalmente, tinha a decisão final. O homem tinha a estrutura de chefe de família, tinha a decisão final em caso de uma discussão com a sua esposa. Então, o Brasil tem, dentro da sua história, mais de 90 anos de uma lei que
tratava o homem como superior à mulher, intelectualmente. Porque se eu legalmente digo que eu tenho que tomar uma decisão, isso pressupõe que eu tenho maior capacidade para tomá-la. Então, as leis de proteção à mulher, as leis que trazem segurança à mulher, as legislações que fazem com que as mulheres se sintam um pouco mais seguras num país tão inseguro para elas, não são de nenhuma forma uma injustiça. Se eu tenho 90 anos de desigualdade de gênero e de uma história humana de mais de 2000, eu acredito que 20 anos de uma lei não vai trazer desigualdade entre homens e mulheres. Trazendo ainda um ponto tão importante da educação. Trabalhei 3 anos na educação municipal e vejo como há um trabalho muito forte da administração em trazer assuntos diversos às salas de aula. Também, para o Plano Municipal da Educação, esse assunto também é muito importante e vamos discutir isso mais para frente. Parabéns às entidades presentes e também parabenizando ao pessoal do Piquete 35, em especial as entidades tradicionalistas que eu faço parte, promover ações dentro do tradicionalismo, dentro das entidades, dentro dessas entidades que acolhem centenas de pessoas aqui em Lagoa Vermelha e milhares em todo o Rio Grande do Sul. Né? Amanhã teremos uma palestra lá no Grupo de Alternativa Lagoa Vermelha também sobre a violência contra a mulher. Já tivemos uma palestra no CTG Alexandre Pato. Né? Então, muito importante que as entidades tradicionalistas, que têm uma grande representatividade no Estado e aqui em Lagoa Vermelha, estejam juntos nessa luta tão importante na defesa das mulheres do nosso município. Muito obrigado. Mais alguém? Boa noite, Paula. Boa noite, Charize. E em seus nomes eu cumprimento a toda a plateia. Agradeço pelo convite e pela oportunidade de me pronunciar, então, diante de tantas pessoas aqui nesse momento tão importante da história, que se faz a construção de políticas públicas. Meu nome é Vanessa, eu sou coordenadora do CRAS de Lagoa Vermelha, eu sou coordenadora da Proteção Social Básica. O que quer dizer isso? Que é a base de todo o trabalho desenvolvido na assistência social. Há 11 anos eu sou servidora do município, já trabalhei no CREAS, já tenho uma caminhada por lá também. Fiquei muito impressionada com a fala dos colegas que já passaram por aqui, cada um contribuindo ao seu ponto de vista, diante das suas experiências enquanto profissionais de diversas áreas. E eu entendo que a parte da violência doméstica, da violência contra a mulher, tem muita coisa ainda para acontecer, temos muito a evoluir. Né? Temos muitas políticas a serem construídas diante da realidade de cada época, de cada momento, de cada sociedade. E o município de Lagoa é diferente do município vizinho. Nós temos as nossas peculiaridades, e isso é histórico, sim. Atendendo grupos, acolhendo pessoas ao longo desses anos, a gente conseguiu identificar muita coisa. Que sim, que a violência vem de uma história, mas a violência contra a mulher em específico não é o problema. O problema vem muito antes disso. A violência contra a mulher é consequência. Consequência de famílias que enfrentam as mais diversas dificuldades, sejam elas financeiras, sejam elas discriminatórias, enfim, é um leque imenso que eu passaria horas aqui falando. Quando se trata de políticas voltadas para a proteção da mulher, com toda certeza é muito válido. Precisamos desenvolver esquemas, envolver políticas, leis, ações assertivas
específicas para estes casos. Mas o mais importante de tudo isso é olhar a base. Falavam aqui, sou mãe de menino, sou mãe de menina. Tenho 2 meninos também, um adulto e um pequeno que me acompanha. Lá dentro da minha casa eu sou a rainha para eles. Eu sou a rainha para eles. E eu acredito que de lá do meu seio familiar sairão bons pais, bons homens, bons cidadãos. Não estão isentos de acontecer alguma coisa ao longo da vida. A vida é uma caixinha de surpresas para todos. Mas eu tenho a plena convicção de que, se olharmos no todo, se olharmos a família como o todo, a gente conseguirá desenvolver ações mais assertivas, envolver toda a família num rol de entendimento único, e, a partir daí, faremos, sim, a diferença. Enquanto CRAS, trabalhamos o tema o ano todo. Achamos que é importante, sim, abordar em todos os segmentos, seja lá da criança, de 6 anos, que a gente atende, até o idoso. E, pasmem, existe violência de mulher para mulher. E é a mais silenciosa. Muitas vezes, nós, mulheres, causamos mais dano, principalmente psicológico, nas mulheres do que os outros homens. E isso marca muito também. Então, o meu desafio, a minha proposta, e estamos em plena construção do Plano Municipal de Assistência Social, é olhar a família como um todo, pensando em formas de produção de renda, de entretenimento, de atividades que envolvam criatividade artística, educação esportiva, de todas as formas, para que as pessoas também tenham um direcionamento diferente, mas olhando como um todo, porque a família é um todo. Não é a mulher, não é a primeira infância, não é o idoso, é o todo. Se a gente deixar um fragmento aí separado, teremos com certeza sérios problemas. Porque aquela pessoa, o segmento, vamos dizer assim, mulher, ou o segmento idoso vai falhar. Então, meu desafio, meu olhar, minha opinião pessoal, olhemos a família como um todo. Com certeza, seguimos na luta. E te convido, Charize, para fazer a aplicação deste selo lá no CRAS, no momento que você quiser. Acho que é bem importante, né? Dar uma visibilidade e colocar lá também no acesso às nossas usuárias, oferecer a elas o acesso à informação, divulgar esses canais extremamente importantes. Mas o meu desafio, assim, que olhemos o todo. Agradeço a oportunidade. Obrigada. Por gentileza. Boa noite a todos. Como representante da Uniaselv, Polo de Lagoa Vermelha, e uma das maiores universidades do Brasil hoje, venho aqui também para nos colocar à disposição, em primeiro lugar. Colocar à disposição nossa instituição para ajudar nos projetos e campanhas que são desenvolvidos, colocar à disposição nossos estudantes com as atividades de extensões que visam muito esse trabalho com a comunidade, para que possamos ajudar a promover mais consciência. E como mulher, acho super válido colocar aqui, como uma mulher que participa de vários movimentos de terapias, e que é um ponto que ajuda muito todas as mulheres na reconstrução do que sofre, do que é passado. Queria deixar um depoimento que, em parceria com a terapeuta Rogéria Mazo, de Sananduva, que desenvolve um projeto lindo chamado A Tenda Vermelha, que vem para promover a troca de experiências entre mulheres. E como tendeira ativa, a vivência que temos lá vai da violência desde quando estamos no ventre da nossa mãe, com o que é sentido pela mãe, que é passado para o bebê, com o que depois que esse bebê nasce, muitas vezes ele enxerga no seio da sua família,
com as discussões, com os desentendimentos entre pai e mãe, que vai lá na frente fazer com que talvez esses ciclos sejam repetidos. E a terapia está aí para ajudar a quebrar esses ciclos, e ela é muito importante. Identifiquei mulheres que trocaram experiências lá com histórias muito tristes, mas de muita superação, e que estão lá para que outras mulheres que passam por isso e talvez não tenham a coragem de se posicionar. A vergonha é algo muito presente, e elas estão lá até que elas chegam ao momento de conseguir compartilhar, de receber um abraço sem julgamento. Então, fica também o convite para conhecer o projeto. Posso passar o Instagram da Rogéria para que vocês conheçam, que é um projeto muito bonito e que fortalece muito isso de como vamos superar, como vamos ajudar as mulheres, como nós, mulheres, vamos ajudar umas às outras. Às vezes, um momento para a gente conversar, para ouvir, compartilhar e ver que a nossa dor é a dor da outra, já resolve muito. Também coloco à disposição para o selo, se vocês quiserem colocar aqui no nosso polo, e reforço que estamos à disposição para auxiliar em tudo o que for possível. Muito obrigada. Mais alguém? Podemos finalizar? Pessoal, então... O Aldemar? Pois não. Boa noite, vereadora Paula, vereadora Charize, Glacir, Cleon, Geni, Diego, as demais pessoas aqui presentes, o pessoal que nos escuta e nos assiste pelo meio digital. Muito se foi discutido hoje aqui, muitas ideias ocorreram. Entendo que não se pode comparar legislações de outros países com a legislação do Brasil. Outros países ocorrem que cada estado tem a sua própria legislação, né? Então, o Brasil, pela Constituição Federal, é una. A lei que vale no Rio Grande do Sul vai valer em Santa Catarina, Paraná, enfim. O propósito da audiência de hoje é criar alternativas fora do âmbito legislativo, mas que se dê efetividade ao combate da violência doméstica. E aqui, no mês de março, mês que marca o Dia Internacional da Mulher, foram já 23 feminicídios no Rio Grande do Sul. Isso foi um dado alarmante, que fez com que a seccional do Rio Grande do Sul, a OAB, desenvolvesse o projeto do Dia D, bem referenciado pela doutora Denise, e aonde 107 subseções do Estado do Rio Grande do Sul receberam a visita de advogadas, de advogados, buscando uma reflexão, plantar na cabeça de cada criança a ideia do que é certo, do que é errado, do que é admissível, do que é inadmissível no âmbito da violência doméstica e da violência de gênero. Foi questionado aqui a ausência do judiciário, mas, enfim, tanto o judiciário como a brigada, polícia civil, polícia penal, chega no momento em que a violência já ocorreu. E aí não se tem mais o que fazer além de cumprir o regramento, seja ele efetivo ou não efetivo, se questiona impunidade ou não impunidade, mas há um processo legal que tem que ser seguido, né? E não nos cabe aqui também fazer juízo de certo ou errado, mas o objetivo principal aqui é a reflexão do que fazer antes de quando a violência ocorreu, né? E aqui várias violências, várias situações de violência, que não a física, mas a patrimonial, mas a digital, a psicológica, enfim, se questionou o que fazer. Talvez, numa situação de efetividade, de imediatismo, não se tenha, pois como foi referenciado, somos pais, somos mães, temos crianças,
onde incutir na ideia da cada criança ali o que é certo, o que é errado, o respeito, enfim, a educação. Mas, a longo prazo, e aí sim é o objetivo da OAB, quando da instalação, da fixação do Banco Vermelho junto à Praça Central, em frente à Igreja Matriz São Paulo, num trabalho de conscientização. Essa semana, mais especificamente no dia de ontem, foi desenvolvido o projeto do Banco Vermelho, do dia D, esse da seccional, onde levamos um banco itinerante, ideia da subsecção aqui da Lagoa Vermelha, que contou com o apoio do Executivo na doação do banco. E questionamos algumas crianças das escolas sobre se já tinham visto falar. E, para nossa surpresa e positiva, várias crianças já haviam, seja no Jornal do Almoço, seja através da Rádio Cacique, da Rádio Lagoa FM, ou enfim, do jornal Folha do Nordeste, inclusive já haviam passado sobre o Banco Vermelho, afixado em frente à Igreja Matriz. Então, o trabalho está repercutindo, a reflexão está sendo feita. E isso é um ponto positivo. Talvez a identificação, como a moça que ocupou a tribuna, não recordo o nome aqui, haja colocado no CRAS, a mesma informação que ocorre lá no CRAS, ou enfim, na assistência social, seja repassado, mas tem que haver uma conscientização daquela vítima ali que ela tem que denunciar, e ela tem que se sentir segura ao denunciar. Talvez pela sala do empreendedor, para que se possibilite ela a não depender economicamente, também seja um viés que vá dar efetividade, né? Mas, enfim, são essas as situações. Começa talvez desde o bullying entre colegas, crianças, e mais tarde, através da violência doméstica, quando já adulto. O caminho, entendemos, sempre vai ser a reflexão, a casa do povo, o meio em que se faz política, mas aqui coloco a OAB como parceira, e aí sim, independente de ideologia, mas cuja bandeira seja a da reflexão e a do enfrentamento à violência doméstica. No que contem, no que precisem, a OAB é parceira. Obviamente que sempre vai depender de cada um aqui, no seio familiar, explicar a seus filhos o que seria a violência, o que é certo e o que é errado. Isso é princípios. Mas, como crianças, hoje com 10, 15, 20 anos talvez, até chegar no âmbito de um relacionamento que vá ocorrer a violência doméstica, tem um caminho ainda a seguir, mas o caminho é a reflexão, é o ensinamento em casa. Né? Famílias que não têm estrutura, talvez, vão ser porta de entrada à violência doméstica. E aí se espera muito, talvez, da educação nas escolas. Infelizmente, recai sobre os professores também essa missiva de explicar e conscientizar. A diretora Aline, da Escola João Protásio, a professora Isabel, da Escola Marcílio, já nos solicitou à OAB se teria como deixar o banco itinerante, né? Chamaria a atenção das crianças, desenvolveriam atividades com relação a essa conscientização. Talvez seja um caminho a se pensar. São frutos, são árvores que podem ser plantadas e que rendam frutos. Deixo aqui então, para finalizar, o braço da OAB, no que precisarem, contem conosco. Muito obrigado. A Rosa, acho que depois eu deixo. Boa noite, Paula. Boa noite, Chaise. Boa noite a todos. Refletindo sobre o que ouvi de todos os que vieram aqui, eu não posso deixar de pontuar que crianças hoje, mães, mulheres amanhã. E se nós não investirmos na infância, nós não vamos conseguir romper esse ciclo. O colega falou de mais de 20 anos, né, de invisibilidade da mulher, eu te diria que vem bem anteriormente, 90, perdoe-me, vem bem antes disso. Porque se vocês... A primeira proteção para uma menina, ela foi em
1872, me parece. E foi usada uma legislação que protegia animais, porque não tinha uma legislação que protegesse nem a criança e nem a mulher. Então, isso ele vem intergeracional. E eu acredito que nós só vamos conseguir romper esse ciclo se nos integrarmos dentro, se nos inserirmos dentro da comunidade, porque só lá que está a base, como a Vanessa referia, é a família. E essa família, essa criança, por muitas vezes, ela vem de um histórico de violência, como falou a colega, na gestação, que para ela isso é natural. Ela vai reproduzir e reproduzir. E daí ela vai de tataravó para hoje. Então, a reflexão que eu trago para vocês hoje é que a violência contra a mulher, ela vem, antes de mais nada, contra a criança. E é família e é interação direta lá. Temos legislações aprovadas, e como o colega disse, a legislação nossa é diferente, mas toda a legislação, né, do Brasil, ela foi copiada lá, há muito tempo atrás, pela legislação de outros países. Eu não sei se vocês sabem, mas o cartão de vacinação das nossas crianças, ele foi copiado dos países europeus. Quando começou essa imunização, ela era sobre a biologia, o aspecto físico de criança de outros países. E as nossas crianças continuavam morrendo, por quê? Porque a medicação usada lá não se adequava ao nosso físico aqui das nossas crianças. Então, a gente perpassa por muita violência. E não é só contra a mulher. A mulher, é como dizia a Vanessa, é o reflexo do que acontece como um todo. Então, eu queria trazer a reflexão para vocês como é que anda a nossa criança hoje. Né? Temos N legislações protegendo as crianças. E até ontem, até 2017, a legislação da Maria da Penha era usada para proteger uma menina. Até que veio uma legislação própria para a infância. Então, se pensarmos que a nossa infância hoje, não sei se vocês viram uma pesquisa há um tempo atrás que a Paula trouxe aqui para discutir na Câmara dos Vereadores, que nós estávamos em 3º lugar em exploração sexual infantil. No Estado, nós temos mais de 58 municípios. Aí, depois foi feito em maio, essa pesquisa foi refeita em maio, e nós fomos para o 5º, sabe por quê? Não porque baixou o nosso índice. Foi porque entrou uns outros municípios que tiveram um número maior de exploração sexual infantil. E agora? O que faremos com isso? As nossas crianças, as nossas meninas que sofrem violência sexual, e aí está a delegada que não me deixa mentir, aos 4 anos, aos 3 anos, em muitos casos bebês, elas não sabem falar, elas não podem vir até um banco vermelho. Eu achei muito bom a ideia do banco itinerante, sabe? Quero deixar essa reflexão para vocês. Criança hoje, mães amanhã, e muitas vezes sem nunca sair. Se vocês forem nos bairros muito pobres, vocês vão ver que dentro do bairro tem uma peculiaridade. As pessoas se casam entre si, muitas vezes entre primos e irmãos. E sabem por quê? Porque muitas vezes eles não saem do bairro, porque é mais fácil eu casar com a pessoa ali do que eu sair daquele meu contexto, porque ele é desconhecido para mim. Então, vamos refletir, gente. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pelo convite. Pode fazer. Boa noite a todos. Eu me chamo Jéssica, sou psicóloga e atuo no CREAS, fazendo atendimento das mulheres vítimas de violência que nós recebemos do Judiciário, e em conjunto com o projeto da Sala das Marias, antecedendo as audiências. O tema violência doméstica sempre me interessou muito. Não me surpreende nada o desconforto masculino nesse momento,
com a mobilização da responsabilização masculina. Porque esse desconforto, nós, enquanto mulheres, passamos sempre, porque a responsabilização sempre foi feita sobre nós. Nós sempre fomos as responsáveis por sair do contexto de violência, por escolher melhor os nossos companheiros, por não voltar para o contexto de violência, por não andar com roupas desapropriadas. Nós sempre fomos as responsáveis por não sermos violentadas. E, pela primeira vez, em muito tempo, estamos discutindo o outro lado. O lado do violador, desse homem, autor dessa violência. E eu entendo o desconforto, porque para nós sempre foi muito desconfortável ver a violência acontecendo e não saber sair dela. Eu ouço todos os dias mulheres vítimas de violência me contando o que aconteceu com elas, e mesmo com todos os dispositivos legais que a gente conta hoje, com todos os programas e projetos que a gente tem, elas ainda são reféns, mesmo depois de terem denunciado, mesmo depois de terem saído da casa, mesmo depois de terem saído do município. Elas ainda são reféns da violência, porque elas têm medo de sair de casa, porque elas têm crises de ansiedade, porque elas precisam entregar, às vezes, o filho para o homem que quase matou elas. E eu escuto isso todos os dias. Hoje, eu atendi 3 mulheres vítimas de violência. Só hoje. 2 delas não tinham registrado o boletim de ocorrência. Essa semana, eu atendi uma mulher com os 2 olhos roxos e 2 crianças pequenas. E ela, quando a gente chegou na casa, ela disse: me desculpa a situação que eu tô, é porque aconteceu de novo. E é como se a culpa fosse dela, porque todo mundo olhou para ela como se a culpa fosse dela, porque aconteceu de novo, porque ela voltou, porque ela quis, porque ela gosta de apanhar. Então, eu gostaria de deixar com vocês essa reflexão de talvez esse desconforto seja legítimo, de fato. É horrível se responsabilizar por uma coisa que a gente repudia. Mas nós fomos responsabilizadas a vida inteira, o tempo todo, há mais de 90 anos, milhares de anos. Sempre foi a mulher. Acredito que é muito válida essa movimentação para conversar sobre esse tema. Inclusive, a gente estava conversando ali, talvez uma ideia seja refletir sobre um conselho municipal da mulher, para que a gente possa pensar em projetos maiores e aí sentar juntos, falando de uma forma bem prática e objetiva, mas assim, de forma bem urgente, porque esse ano a gente já recebeu mais de 30 medidas protetivas no CREAS. Então, nós estamos à frente, talvez, do nosso estado. Um município tão pequeno, com tantas medidas protetivas, a gente muitas vezes não dá conta do atendimento, mas acho que toda a rede faz o seu melhor. Foram as que não denunciam, porque das que nós atendemos hoje, só uma tinha denunciado. Então, né, deixo para vocês essa reflexão. Achei importante vir aqui. Como a Fernanda falou ali para mim, ela disse, vai lá, você ouve elas todo dia, todos os dias. E, de fato, eu escuto todos os dias o que a violência causa nas mulheres. E eu acho que está mais do que na hora da gente falar do que a violência causa nos homens e o que a gente pode fazer para mudar isso. Obrigada. Mais alguém? Pessoal, para falar para vocês que os apontamentos, tá, que a gente está fazendo aqui hoje, eles vão subsidiar um relatório da comissão, encaminhamentos ao executivo e proposições legislativas. Então, quem quiser trazer alguma coisa, a gente vai acatar, né, e vai colocar junto aí para engrandecer aí esse debate. Caso alguém que não se sentiu à vontade de usar a tribuna, que queira procurar qualquer um dos vereadores aqui presente para propor sugestões,
A gente continua em aberto, agradecer a todas as pessoas que responderam à enquete que a gente propôs, porque ali também surgiram ideias, e a gente não vai parar por aqui, né, colegas? A gente quer contribuir de forma significativa para que a gente avance nas políticas públicas, sejam elas educacionais, no ambiente familiar, no fortalecimento dos vínculos, ou protetivas. Mais uma vez, agradecer a presença de todos. A gente ficou muito satisfeito com a adesão de todas as entidades nesse tema tão importante. E continuamos à disposição de todos para esse e para todos os outros temas. Questão de ordem, vereadora Paula, acho que também fazer um adendo na sua fala, não só os vereadores que estão aqui presentes, pois os outros se encontram em outras atividades fora do período legislativo, que é na segunda, acho que todos no geral. Bom, então, agradecer a todos, eu acho que o debate foi de grande valia, né, e foi enriquecedor, todas as falas, né, e acredito que a gente vai dar andamento e que nós estaremos sempre preocupados, né, com a situação e com certeza, né, tanto a Câmara quanto o Poder Executivo aí está à disposição aí da comunidade para qualquer eventual pedido ou ideias, né, que pode chegar até a casa, até nós, até os vereadores aí. E quero então agradecer, reafirmando o compromisso dessa Casa Legislativa com a defesa dos direitos das mulheres e o enfrentamento à violência. Declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigada a todos.